Desculpe, não posso ajudar com isso. E aconteceu que, ao amanhecer do terceiro dia, as mulheres foram ao sepulcro, levando especiarias que haviam preparado, para ungir o corpo de Jesus. Elas tremiam de temor, mas também de esperança, pois lembravam-se das palavras do Mestre, Lucas 24:1-3. Ao chegarem ao túmulo, um grande terremoto abalou a terra, e um anjo do Senhor desceu do céu, revolvendo a pedra da entrada e sentando-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Mateus 28:2-3. As guardas tremeram de medo e caíram como mortos, e o anjo falou às mulheres: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como disse. Vinde, vede o lugar onde ele jazia. Mateus 28:5-6. As palavras ressoaram como trovões em seus corações, e a dor da perda foi destroçada pela alegria da esperança. A ressurreição era a prova incontestável de que o Filho de Deus havia vencido a morte. Com profunda reverência e temor, elas se apressaram para contar aos discípulos as boas novas, mas no caminho, encontraram Jesus, que lhes disse: Salve! Elas se aproximaram, abraçaram seus pés e o adoraram. Mateus 28:9. A presença do Senhor resplandecia como luz em suas vidas, um sinal de que o plano de redenção estava sendo cumprido. Os discípulos, reunidos em um lugar, estavam com os corações cheios de medo e incerteza. A notícia da ressurreição ainda não tinha chegado a eles, e o desespero parecia estar a dominá-los como uma sombra. Porém, Maria Madalena trouxe a revelação que poderia mudar tudo: eu vi o Senhor. João 20:18. Ao ouvirem isso, os discípulos se entreolharam, lutando contra a incredulidade que cercava. Enquanto isso, 2 dos discípulos estavam a caminho de Emaús. Eles falavam entre si sobre tudo o que havia acontecido, e um estranho se aproximou deles, perguntando o que conversavam. Lucas 24:13-14. O nome dele era Jesus, mas seus olhos estavam impedidos de reconhecer o Mestre. Ele caminhou ao lado deles, explicando as Escrituras, revelando como era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Lucas 24:25-26. Os corações dos homens ardiam dentro deles enquanto ouviam as verdades das profecias se desdobrarem diante deles. Ao chegarem à aldeia, insistiram que o desconhecido ficasse com eles, pois já havia escurecido. Quando ele partiu o pão, seus olhos foram abertos, e reconheceram Jesus. Porém, ele desapareceu de suas vistas. Lucas 24:30-31. A alegria e o fervor encheram suas almas. Não ardia em nós o coração, quando nos falava pelo caminho. Lucas 24:32, disseram. E imediatamente voltaram a Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos, exclamando que verdadeiramente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Lucas 24:34. Assim, os destinos daqueles homens e mulheres estavam entrelaçados na trama do plano divino. A morte de Cristo não foi um fim, mas o início de uma nova aliança. Enquanto as boas novas se espalhavam, houve uma promessa que pairava no ar, como um mistério sagrado à espreita: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:08. A preparação para o Pentecostes havia começado, e a profecia de Joel se aproximava de seu cumprimento. O plano soberano de Deus seguia, e o que aconteceria a seguir transformaria o mundo para sempre. Enquanto os discípulos estavam reunidos, o medo ainda pairava sobre eles como uma nuvem densa, obscurecendo sua compreensão das promessas de Cristo. Eles falavam entre si, questionando o que faria a Igreja de Cristo agora que seu líder havia sido crucificado, mas era difícil processar que ele havia ressuscitado. Neste momento, Jesus apanhou a atenção deles, aparecendo em meio a eles, e disse com voz firme: Paz seja convosco. Lucas 24:36. A presença do Senhor trouxe um calor inesperado, aquecendo os corações de cada um, mas a incredulidade ainda os cercava. Os discípulos, atônitos e temerosos, pensavam que viam um espírito. Então, Jesus, em sua misericórdia, perguntou: Por que estáis impertigados, e por que sobem dúvidas aos vossos corações? Lucas 24:38. Ele os convidou a tocar suas mãos e seus pés, dizendo: Sou eu mesmo. Tangei-me e vede.
Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. As mãos trêmulas dos discípulos se estenderam, e ao tocarem as marcas das feridas, a realidade tornava-se inegável. Ali estava o Cristo ressurreto, vitorioso sobre a morte, assegurando-lhes que a obra da redenção estava completa. A alegria e o assombro explodiram em seus corações, mas Jesus, num tom de seriedade, disse: é necessário que se cumpra tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24:44. As Escrituras se desdobravam diante deles, revelando um plano divino que havia sido orquestrado desde o princípio. Enquanto Jesus abria a mente deles para compreender as Escrituras, algo novo e glorioso estava prestes a acontecer, um novo derramar do Espírito. E eis que sobre vós, envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Em uma luz sagrada, o Espírito Santo se aproximava como uma tempestade poderosa. Os apóstolos, agora cheios de fervor e convicção, sentiam a expectativa palpável no ar. O ministério de Jesus havia apenas começado, suas vidas seriam transformadas de maneira tão profunda que o mundo nunca mais seria o mesmo. Juntos, os discípulos testemunhavam este divisor de águas, e a ação da promessa se aproximava a passos largos. Eles se dirigiram ao Monte das Oliveiras, onde Jesus, num momento de glória, foi elevado aos céus enquanto lhes dava uma última instrução: ide fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. A ascensão do Senhor deixava um eco de esperança, mas também uma responsabilidade para aqueles que permaneceriam pontualiásticos, subitamente percebendo que tudo aquilo era parte do vasto desígnio de Deus, compreenderam que a verdadeira missão estava diante deles. Em suas almas, um fogo ardente crescia, pois cada um deles sentia que a aliança que o Senhor fizera com eles não era apenas sobre ações, mas sobre compaixão, amor e poder além da compreensão humana. Foi nesse momento de revelação que um novo mistério emergiu, pairando no ar como um perfume divino. Haverá um fechamento de uma era, mas também um despertar que se espalhará sobre a terra. E quando a promessa se cumprir, vocês saberão que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. O futuro ainda guardava muitos enigmas, mas a comunicação do plano soberano de Deus sobre os corações dos discípulos os convocava a um novo papel: ser luz, esperança e testemunhas do amor eterno de Deus. A contagem regressiva para o Pentecostes estava prestes a começar, e o que seria revelado transformaria não apenas suas vidas, mas também a história da humanidade para sempre. Enquanto os discípulos permaneciam contemplativos sob a luz do amanhecer que penetrava as nuvens no Monte das Oliveiras, a palavra de Cristo soava como um eco em suas almas. A promessa do derramamento do Espírito Santo não era apenas um consolo, era um sinal do tempo que estava por vir. Eles não podiam ainda compreender a profundidade desse ato divino que se aproximava, mas sabiam que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de forma indissolúvel com o desígnio do Pai. No silêncio reverberante daquela manhã gloriosa, Pedro, em seu fervor característica, convocou os outros: irmãos, devemos nos preparar. O Senhor nos disse que aguardássemos na cidade até que fossemos revestidos de poder. Vamos orar e buscar o entendimento do que está por vir. E assim, reunidos no cenáculo, em comunhão e oração, clamaram a Deus, ansiosos pelas promessas que ele fizera. Enquanto oravam, um murmúrio de inquietude se espalhou entre eles, e a memória da crucificação ainda pesava em seus corações. Tomé, sempre o mais cético, levantou a voz: como podemos prosseguir sem o nosso mestre? O que sabemos que possamos fazer sem sua presença física? A questão soou como um desafio e fez ecoar a consciência coletiva dos discípulos. Foi então que Maria, irmã de Lázaro, levantou sua pequena voz e disse: ele vive, meus irmãos. Se ele ressuscitou, então está conosco, mesmo que não o vejamos. Ele não nos abandonará. O Espírito que nos foi prometido nos guiará. Suas palavras tocaram os corações dos presentes, reacendendo a chama da esperança. A expectativa começou a crescer, como uma onda incessante, carregando consigo o palpitar da fé. No entanto, enquanto o número daqueles que oravam crescia, também surgiram vozes externas que zombavam da ala silenciosa e poderosa. Alguns dos líderes religiosos da época, percebendo o que estava se formando, floresceram alianças e estratégias para combater o nascimento da nova fé.
Eles sentiam uma inquietação, uma sombra pairando sobre as tradições que sustentavam sua autoridade. O que fazendo ecoar a consciência que não se tratava apenas de um movimento, mas de uma revolução espiritual que poderia dissolver os fundamentos deles. Assim, enquanto nas profundezas da oração e comunhão os discípulos buscavam o poder do alto, em outra parte da cidade, aqueles que resistiam começaram a arquitetar planos para destruir o que consideravam uma heresia em ascensão. A atmosfera estava impregnada de um sentido de iminente mudança. A promessa do Espírito Santo pairava como um manto, e mesmo os mais céticos entre eles começaram a vislumbrar que algo glorioso estava reservado para esse povo. Levando em conta a forma como Deus sempre havia agido, eles passaram a entender que a ressurreição não era o fim, mas um novo começo. Então, uma visão penetrante os tomou. João, com o olhar fixo, exclamou: o que se manifestará em breve não será apenas uma potência física. O próprio Espírito viverá entre nós, e poderemos realizar coisas maiores do que as que ele fez. As palavras de João acenderam a crença no coração dos discípulos, e em uníssono, levantaram suas vozes em adoração e louvor, reconhecendo a grandeza do Senhor. E assim, na expectativa da volta do Espírito, um novo mistério começou a se revelar na quietude do cenáculo. Preparem-se, pois o mundo não conhece o que está por vir. A partir daqui, a luz da verdade irá ressoar até os confins da terra, e as cadeias do mundo serão quebradas. Quando o dia se cumprir, ele será marcado por maravilhas e sinais, e todos saberão que o Senhor é Deus. Com o tempo de crescimento se intensificando, a questão rangia nas almas: estariam prontos para o derramar do Espírito e os efeitos que isso traria para o mundo? Estariam prontos para enfrentar a oposição que inevitavelmente viriam? A certeza do plano soberano de Deus estava acima de qualquer dúvida, e o alvoroço da manhã prenunciava um futuro onde a bondade divina prevaleceria. Após o silêncio sagrado, uma brisa suave começou a soprar pela sala. Como se o próprio Espírito estivesse se preparando para sua grande entrada. Enquanto os discípulos permaneciam em fervente oração, a atmosfera no cenáculo se tornava cada vez mais elétrica, como se a presença do Senhor estivesse envolvendo cada um deles. Era um momento de expectativa sublime, mas também de tensão palpável. Em meio ao clamor por poder, algumas figuras proeminentes da cidade se reuniam, arquitetando planos insidiosos. Os líderes religiosos, afligidos pela súbita mudança nas crenças populares, começaram a discernir que o tempo das sombras da dúvida estava se encerrando. Um deles, Caifás, o sumo sacerdote, expressou sua preocupação: se continuarmos a permitir que esses homens propaguem suas ideias, temeremos que esta nação inteira se desvie de nossas leis e tradições. A sala ecoou com murmúrios de concordância, enquanto se levantava um fervor quase vazio de amor e cheio de orgulho que buscava silenciar a verdade manifestada em Cristo. No cenáculo, o espírito de união e fervor aumentava. Pedro, ainda cheio da determinação que sempre o caracterizara, abordou seus companheiros: meus irmãos, que não se nos esqueça que somos testemunhas do que foi prometido. Clamemos ao Senhor para que receba a nossa devoção e fortaleça os nossos corações para o que há de vir. As palavras de Pedro, como brasas numa fogueira, reacendiam a chama da determinação em cada discípulo. E assim, enquanto os discípulos se preparavam, em clamor fervoroso e unificado, um calafrio percorreu a sala. A brisa suave tornou-se um vento urgente, rodeando-os como um manto divino. Eles começaram a sentir uma presença sobrenatural, a antecipação do que estava prestes a acontecer. Maria, olhos voltados ao céu, exclamou: é ele! O Espírito de Deus se prepara para derramar-se sobre nós. Mal sabia ela que uma nova era estava prestes a se inaugurar, uma era que iria sacramentar o plano divino de salvação para toda a humanidade. Do lado de fora, os conspiradores, percebendo a inquietação que havia começado a brotar entre o povo, elaboraram um vil plano: convocaremos testemunhas falsas. Semearemos confusão e divisões entre os crentes. Com cada palavra, mais semente de dúvida era lançada entre as multidões, e uma onda de oposição começava a surgir, tecida com medo e orgulho. Dentro do cenáculo, a atmosfera esperançosa era palpável. Os discípulos prostraram-se em espírito de adoração, clamor e expectativa, concordando entre si que estavam prontos para seguir a ordem de seu mestre. Enquanto oravam, ora em línguas conhecidas, ora em clamor solene, o tempo parecia acelerar,
como se o próprio céu estivesse contido em um momento que se estendia a ponto de repente, com um som semelhante ao de um vento poderoso que enchia a sala. Como prometido nas Escrituras, mas vós recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1h08, as portas se abriram para um milagre inesperado. Linguísticas de fogo desceram sobre cada um deles, e encheram o cenáculo de uma luz jamais vista naquela geração. Cada discípulo, então, começou a falar em línguas estranhas, proclamando as grandezas de Deus a todos os que passavam nas proximidades. O poderoso ato de Deus era um sinal não só de sua intenção de habitar entre os homens, mas de que a nova aliança se estabeleceria através das palavras e ações daqueles que o seguiam. Um murmúrio subiu nas ruas de Jerusalém à medida que todos buscavam entender os fenômenos que se desenrolavam diante daquele pequeno grupo. As promessas se tornavam realidades vivas, e a multidão se perguntava: o que significa isso? Enquanto a cidade se aglomerava e começava a agitar-se em confusão e espanto, um único propósito se erguia entre os discípulos: anteverem o desastre que se aproximava e permanecendo firmes na verdade de que havia um plano maior em ação, um plano que até mesmo a oposição e as traições não poderiam destruir. E assim, envoltos em um conforto celestial e em meio a um tumulto terreno, a pergunta ecoava no espírito da comunidade: estaria o mundo preparado para isso? Estavam os corações dos homens prontos para a transformação que estava por vir? Era evidente que o plano soberano de Deus se desvelava, e enquanto o som da confusão ressoava, a certeza crescia: o que se manifestava ali era apenas o início de um movimento que transcenderia o tempo e alcançaria as nações. Amanhã, a busca por respostas alçaria os corações à luz da verdade, e as mensagens do céu tornariam-se sementes de esperança eterna. Enquanto a agitação na cidade de Jerusalém aumentava, a multidão se formava em torno do cenáculo, atraída pelo alvoroço que emanava de dentro daquela sala. Os discípulos, ainda tomados pelo Espírito Santo, falavam em línguas, maravilhados os que estavam ali, de várias nações, pois cada um os ouvia em sua própria língua. A diversidade de povos partos, medos, elamitas e habitantes da Mesopotâmia, entre outros, eram testemunho da grandeza de Deus, que não fez acepção de pessoas. Petrificando-se com a visão do milagre, alguns da multidão, impressionados, se perguntaram: o que significa isso? Outros, emudecidos pela ignorância e pela sombra do preconceito, zombavam: estes homens estão embriagados de vinho doce. Mas há senso coletivo de confusão, como um manto, cobrir as vozes, e a verdade começava a se abrir como um broto na terra fértil. Foi então que Pedro, levantando-se entre os apóstolos, tomou a palavra e, com voz firme e cheia do poder que lhe fora concedido, falou: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, deixai-me explicar-vos. Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois ainda é manhã. Mas isto é aquilo que foi predito pelo profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:14-17. As palavras de Pedro ecoaram no coração dos ouvintes, e muitos se sentiram compelidos a ouvir. Conforme a mensagem se desenrolava, o apóstolo continuou a relatar a vida, morte e ressurreição do Cristo. Ele proclamou com ousadia: aquele que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. A verdade das Escrituras e o poder da revelação de Cristo tocaram muitos corações, e uma profunda convicção começou a brotar entre a multidão. Clamor e arrependimento eclodiram, e a pergunta que se seguiu foi angustiante: irmãos, que faremos? Pedro, cheio de compaixão, respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. O apelo não ficará sem resposta, e aqueles que criam foram batizados. Naquele dia, foram acrescentadas quase 3.000 almas à igreja. Atos 2:41. Do lado de fora, os líderes religiosos, percebendo a rápida expansão daquele novo movimento, tornaram-se mais hostis. Caifás, com seu coração endurecido, exclamava: precisamos agir, antes que isso se torne um grande frenesi. A ordem deve ser restaurada. Os conspiradores iniciaram uma caçada feroz, decididos a intimidar os discípulos.
As vozes que antes murmuravam dúvidas agora se tornavam gritos raivosos, e começava uma luta que se arrastaria através dos tempos. Mas em meio a essa tempestade, os apóstolos, cheios de coragem, continuavam a reunir a comunidade nos ensinos de Jesus. A cada dia, o poder do Espírito Santo se manifestava, curando enfermos e realizando sinais e maravilhas, e a fé dos novos convertidos se fortalecia. No entanto, enquanto o crescimento da comunidade tomava forma, um outro plano começava a se desenvolver nas escuras. O desprezo dos líderes religiosos alimentava uma chama de ira, e dentro deles crescia uma vontade de acabar com a propagação da mensagem do Evangelho. O próprio Satanás parecia estar entre eles, sussurrando promessas de controle e poder. E assim, a tensão crescente sinalizava que um confronto estava prestes a acontecer. Com uma nova era de fé começando a brilhar, mais sombras se erguiam. Enquanto os discípulos, segurando-se firmemente na promessa de que o Consolador estaria com eles, viam a divisão em seu meio, a Escritura começava a se desenrolar em mais uma revelação do plano soberano de Deus. Um novo mistério aguardava para ser revelado nas mentes de homens e mulheres fragilizados pela dúvida e solidão. Como Deus converteria esse caos em ordem, e o desespero em esperança? Aqui, no limiar da tribulação, um novo capítulo do coração de Deus para a humanidade estava se desdobrando, e o espectro da eternidade observava, aguardando a manifestação da glória de seu nome. No amanhecer de um novo dia em Jerusalém, a cidade pulsava com rumores e inquietações. Os discípulos, ainda sob a influência do Espírito Santo, se reuniam incessantemente em oração e partilha. O fervor em seus corações manifestava-se em atos de generosidade e amor fraternal, atraindo ainda mais almas para a nova fé. Frequentemente, milagres surgiam entre eles, os enfermos eram curados, os oprimidos, libertos. Contudo, a semente da discórdia, semeada entre os líderes religiosos, preparava-se para florescer em perseguição. Enquanto isso, um grupo de religiosos se reunia em secreto, seus rostos abalados por um misto de raiva e temor. Mal interpretavam as manifestações do Espírito como uma ameaça à autoridade que tão cuidadosamente tinham erguido. Caifás, com a voz cortante, acusava: este movimento do Nazareno está subvertendo a tradição que sustentamos. Se não tomarmos uma atitude, perderemos nosso lugar entre o povo. Mas a multidão os adora. Um dos fariseus interveio, com descrença. Acreditam que este Jesus é o Messias prometido. Precisamos agir, ou isso nos consumirá. O plano deles começava a tomar forma, uma armadilha ardilosa nas sombras, escondida sob a aparência de religiosidade. O inimigo se movia com astúcia, instigando-os contra os apóstolos. Foi nesse ambiente de crescente tensão que Pedro e João, em um ato de amor e coragem, decidiram se aventurar ao templo para orar. Assim, no caminho, encontraram um homem coxo, que havia sido pregado à porta do templo, clamando por esmolas. Olha para nós! Pedro exclamou, enquanto estendia a mão. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:06. A palavra foi acompanhada por um toque poderosíssimo, e o homem de prontidão levantou-se, forte e repleto de alegria, elogiando a Deus. O milagre atraiu a atenção de uma multidão, e a confusão logo retornou ao ar. Aqueles que eram avessos ao movimento de Jesus agora se viam cercados pela agitação popular, e as vozes de louvor ressoavam pelo templo. Mas o coração dos fariseus não era capaz de se alegrar, pois viam sua influência se desvanecer. Logo, os líderes se reuniram novamente, decididos a eliminar essa ameaça que parava as multidões. Foram registrados atos de intimidação e tentativas falhas de prender os apóstolos, que, audaciosos, erguiam a voz em defesa do reino. Por que admirais isto? Pedro perguntou a todos que se reuniram. Isto vem pela fé no nome de Jesus, aquele que vós crucificastes. Atos 3:12-13. Enquanto isso, em outro lugar, o coração de Saulo, o fariseu, ardia com um fervor igual, mas desorientado. Cheio de zelo por sua tradição, ele se via atraído pela escuridão de um ódio crescido. Ele assistia a tudo em silêncio, suas convicções se transformando em algo muito mais sombrio, enquanto sussurros de um plano maligno começavam a aflorar em sua mente. As noites cresciam mais escuras enquanto o diabo,
como um leão rugindo, buscava quem pudesse devorar. 1 Pedro 5:8. E assim, entre milagres de cura e palavras de coragem, a tempestade se formava. No horizonte, algo grande estava para acontecer, em meio à dispersão, um novo mistério se desenrolava. A palavra se espalhava. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Essa advertência ressoava nos ares, e o Espírito começava a atrair os corações para a verdade. Enquanto a perseguição aumentava, um plano divino se preparava para revelar a plena manifestação da glória de Deus, trazendo à luz o confronto entre o bem e o mal, o qual iria influenciar o destino de muitos. Silêncio pairava sobre Jerusalém, mas a expectativa reverberava entre os fiéis, porque Deus tinha algo grandioso reservado, e a revelação do desfecho estava próxima. Qual será o destino final de Saulo? Sussurrava a multidão, ansiosa por ver a intervenção de Deus em meio à sombra que ameaçava consumi-los. As primeiras luzes da manhã penetravam pelas janelas da sala onde os apóstolos se reuniam. O Espírito Santo permanecia com eles, trazendo união e coragem. Pedro, agora mais determinado do que nunca após o milagre, levantou-se e falou com fervor: Irmãos, é necessário que continuemos a espalhar a palavra com ousadia. O nosso Senhor Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. E assim, devemos batizar e ensinar a todos. Os outros concordaram, e com isso tomaram a decisão de enviar homens selecionados para levar as boas novas, enquanto a pressão dos líderes religiosos crescia. João, em meio às fervorosas discussões, sentiu a necessidade de advertir os irmãos. Não podemos esquecer que as sombras estão se aproximando e que nosso testemunho pode trazer perseguições. Porém, como o Senhor prometeu, não estaremos sozinhos. Mas em outro lugar, a sombra do ódio preparava-se para se manifestar. Saulo, o fariseu, carregava consigo o peso da indignação. As palavras de Pedro o atormentavam, ecoando em sua mente como uma reprovação ao que ele tão firmemente abraçava. Após se reunir em segredo com os principais sacerdotes, ele fez uma solicitação com a voz firme, como um guerreiro determinado: Dai-me cartas para Damasco, para que eu possa trazer esses seguidores do caminho, amarrados, até aqui. Eles precisam ser silenciados. Recebendo os documentos que lhe concediam a autoridade para agir, Saulo partiu em seu caminho. Porém, enquanto atravessava o deserto, sentindo-se convicto em sua missão, um brilho celestial irrompeu diante dele, fazendo-o cair por terra. Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma voz poderosa e majestosa, a mesma que proferira palavras de amor e compaixão durante seu ministério, transformará-se numa chamada que desafiava sua concepção de justiça. Quem és tu, Senhor? Saulo perguntou, espantado e atordoado. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É duro para te recalcitar contra os aguilhões. Atos 9:4-5. O suor escorreu em sua testa enquanto a revelação desafiava sua fé e convicções mais profundas. A luz que o envolvia era mais do que um brilho, era a própria verdade que cortava sua alma. Enquanto isso, em Jerusalém, os apóstolos se preparavam para a inevitável confrontação. Com o aumento da ira, os líderes religiosos proclamavam uma decretação de prisão, e rumores circularam pelas ruas sobre o apóstolo Pedro, que falará de Cristo com bravura. A tensão era palpável, um confronto de autoridades estava prestes a eclodir na cidade sagrada. Marcos, um dos recém-convertidos, indagou: O que faremos agora? Eles estão determinados a silenciar a verdade. Simão, o zelote, com uma voz firme respondeu: Temos um Deus que nos guarda. A obra dele não será frustrada entre nós. Lembrem-se do que o Senhor disse: Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. As palavras inflamavam os corações e traziam esperança em meio à opressão. As vozes dos apóstolos se elevaram em unidade, clamando ao Senhor por força e sabedoria. E enquanto clamavam, a condição espiritual de Saulo se tornava mais pesada, uma luta interna entre a tradição e a revelação que estava prestes a inspirar uma mudança radical. Naquela mesma tarde em Jerusalém, um confronto se preparava. Os apóstolos aguardavam, e cada batida de coração marcava o tempo da intervenção divina.
O céu começava a se encher de promessas, borrifadas de bênçãos aguardando a hora certa para se revelarem. Qual seria a resposta dos poderosos contra os humildes mensageiros da verdade? Diante delas, as cartas de condenação dirigidas a Damasco tremulavam nervosamente nas mãos de Saulo, enquanto o chamado do Senhor se fazia ecoar, avivando um novo propósito. Mal sabia ele que ali, no caminho, se encontraria com a verdade que mudaria a face da história, trazendo não apenas confusão, mas transformação. Preparando-se para um glorioso confronto, um novo mistério se desenrolava nas mãos de Deus. A revelação do propósito divino ressoava, assim como os céus estão acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Isaías 55:9. Este era apenas o início de uma jornada que tornaria a luz mais brilhante e as sombras mais densas. O destino esperado na luta entre o bem e o mal estava prestes a ser revelado. Enquanto Saulo se levantava do chão, seus olhos, antes tão afiados e certeiros, agora se encerravam na mais profunda escuridão. A luz celestial que o havia atingido não era apenas uma visão, era um encontro com o Criador, uma revelação que desmantelava suas convicções mais arraigadas. Ele sentia a resistência em seu interior desmoronar como se sua própria vida tivesse sido virada de cabeça para baixo. A voz que ecoava disparava um sentido de urgência em sua alma, e a pergunta lhe perfurava o coração: por que me persegues? A voz do Senhor se calava, mas a gravidade da pergunta persistia. Por um instante, a história de Saulo, o fariseu, se mesclava com a de um perseguidor e um futuro missionário. A interseção de seus destinos estava sendo tecida pelos dedos soberanos de Deus, e um novo propósito se erguia entre os destroços de sua antiga vida. Em Jerusalém, os apóstolos receberam a notícia do aumento da perseguição, e o medo tocou suas almas. Mas a ousadia despertava em seus corações, e reunidos em fervorosa oração, ergueram suas vozes em clamor. Senhor, dá-nos coragem para falarmos com toda a ousadia a tua palavra. Estamos aqui como vasos teus, prontos para levar a mensagem do reino. A unidade entre eles se tornava um testemunho poderoso do que Cristo havia feito em suas vidas. Enquanto isso, em Damasco, a jornada de Saulo prosseguia. Tal era a transformação interna que já haviam começado a surgir indagações em sua mente. E se as palavras de Pedro forem verdadeiras? E se Jesus realmente é o Messias? O conflito moral dentro dele fervilhava e, a cada passo, sua força se esvaía, sufocada pela verdade que agora vazava em seu ser. Sem perceber, entrou na cidade. Aquelas cartas pesadas em seu bolso se tornaram um símbolo de uma luta que ele não podia imaginar. Na casa de Judas, onde Saulo foi levado, os dias se passavam em trevas. A visão de Saulo se tornará uma treva física e espiritual, e ele mal comia ou bebia. O tempo em sua solidão o levava ao limite de seu próprio entendimento. 3 dias se passaram, e nesse silêncio pesado, Deus começou a moldar o coração do perseguidor. As vozes de seus antigos correligionários agora ecoavam como lembretes de um passado que estava prestes a ter um fim irrevogável. Ao mesmo tempo, Deus falava a um discípulo de Damasco, Ananias. Levanta-te, Ananias, e vai à rua chamada direita, procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e em uma visão viu um homem chamado Ananias entrar e impor sobre ele as mãos, para que recupere a vista. Atos 9, 11 e 12. O temor inicial de Ananias, em face do que Saulo representava, logo foi substituído pela obediência. Ele compreendeu que o plano soberano de Deus estava algo além da compreensão humana. Determinado, Ananias dirigiu-se à casa de Judas. A atmosfera era tensa, um homem de autoridade estava à mercê da vontade de outro homem, um servo de Deus. Ao entrar, Ananias se apresentou ao homem que anteriormente buscará silenciar a mensagem de Cristo. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Saulo sentiu a mão de Ananias sobre sua cabeça e, ao abrir os olhos, a luz que agora via não era mais a luz ofuscante, mas a luz que dá vida. As chamas da transformação não eram somente esperanças pessoais, mas selos da soberania de Deus. O plano divino começava a envolver não apenas Saulo, mas também todos aqueles que estavam dispostos a obedecer. O Senhor usaria uma alma perdida e perseguida para propagar a mensagem da vida eterna.
Assim, uma nova ala da história da Igreja tomou forma, um testemunho vivo de que até mesmo os mais distantes podem ser dovoados. Enquanto isso, em Jerusalém, um sussurro se espalhava entre os apóstolos: Saulo, o perseguidor, agora é um seguidor? Como pode isso ser possível? Assolados por dúvidas, algo em seus espíritos dançava entre a incredulidade e a esperança. A verdade daquele dia em que tudo se tornaria claro estava a caminho. Como a luz mais intensa brota da escuridão, a história de Saulo se tornava um análogo do Evangelho em si. A transformação pode brotar do pecado mais profundo. E assim, Deus se movia, tecendo os fios da vida humana em um tapete de redenção e revelação, preparando o palco para o cumprimento das suas promessas divinas. Roupa de um novo servos, ensaio de um grande chamado. A jornada de Saulo apenas começava, e as lições da fé e do arrependimento ressoavam para todos que se dispusessem a ouvir. Era assim que a soberania de Deus se manifestava, mas ainda havia mais para ser revelado. Enquanto Saulo recuperava sua visão e a transformação começava a tomar forma em seu coração, um novo capítulo da história da Igreja estava se desenrolando. Em Jerusalém, os apóstolos continuavam a proclamar as boas novas com ousadia e fervor. Cada dia que passava, a multidão se reunia, atraída pela luz que emanava de suas vidas. Lázaro, um dos seguidores mais fervorosos, declarou: a fé em Cristo não é apenas um movimento, é uma chama viva que ilumina até as trevas mais densas. Assim, nascia uma nova esperança entre os fiéis. Contudo, os líderes religiosos estavam em uma luta férrea para manter o controle sobre a população. As palavras de Pedro e João ecoavam nos corações do povo, e a pressão sobre os apóstolos crescia. Caifás e os demais membros do Sinédrio se reuniam frequentemente, tramando como poderiam desacreditar os discípulos de Cristo. Se não tomarmos uma posição heroica agora, todos se afastarão da nossa doutrina. Bradou Caifás, nervoso e determinado em proteger seu poder. Nesse contexto de incerteza, Pedro se dirigiu à multidão, sua voz ressoando como um trovão: Irmandade, nós somos testemunhas do poder de Deus. Este Jesus a quem vós crucificastes é o verdadeiro Messias, e nele encontramos a verdadeira esperança. Suas palavras driam a atenção de muitos, e a multidão começou a se agitar com fervor renovado. Porém, entre as sombras, olhos vigilantes observavam. Saulo, que agora se chamava Paulo, ficou atento ao que se passava. Embora a transformação o tenha levado a um novo caminho, as velhas convicções e medos ainda ecoavam em sua mente. Como posso me juntar a eles? Pensava consigo mesmo. Sou um homem marcado pela perseguição. O que eles pensarão de mim? Mas o chamado de Deus que ressoava em seu coração era mais forte do que o medo que o amarrava. Ananias, agora uma ponte entre Paulo e os apóstolos, não hesitou em compartilhar sua experiência. Ele é um vaso escolhido, falou ele com convicção, para levar o nome de Jesus aos gentios, e a muitos israelitas conforme o Senhor determinou. À medida que a palavra se espalhava entre os discípulos, uma mistura de incredulidade e esperança começou a surgir. Podemos realmente aceitar alguém que nos perseguiu? Questionavam-se entre si, mas a voz de Pedro cortou o ar: se Deus o escolheu para algo maior, quem somos nós para duvidar? O clima era tenso no cenáculo enquanto os apóstolos se reuniam para orar. A ansiedade e o temor da oposição tornavam-se palpáveis. Com a crescente perseguição dos líderes religiosos, havia um sentimento coletivo de que o final dessa história poderia ser trágico. Contudo, a palavra de Deus fluía como um rio entre eles, trazendo coragem e força. Senhor, concede-nos ousadia para falar a tua palavra. Clamavam fervorosamente. Foi nesse preparo espiritual que Deus começou a revelar mais do seu plano soberano. Enquanto os apóstolos oravam, um novo mistério começou a emergir. Haverá um tempo de testes e tribulações, mas disso nascerá um testemunho que ecoará entre as nações. Enquanto a expectativa crescia, sinais e maravilhas continuavam a marcar a nova comunidade de crentes. De repente, a atmosfera do cenáculo mudou. Um vento forte soprou pelo local, quase como um presságio do que estava por vir. As janelas se abriram e uma sensação de eletricidade pairou no ar. João voltou-se para seus irmãos e compartilhou uma visão que tinha: o Senhor nos mostrará que até os mais condenados podem ser salvos. Não somente Paulo, mas muitos virão buscando a verdade,
e a fé se espalhará como fogo em palha seca. Essas palavras ressoaram profundamente, e um novo vigor tomou conta dos apóstolos. Eles perceberam que suas vidas haviam sido moldadas para um propósito maior. De fato, mesmo a oposição e a perseguição seriam parte do plano de Deus para levar a mensagem de salvação aos confins da terra. Com a cidade de Jerusalém em ebulição, a promessa de um movimento divino se aproximava. O plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado em sua plenitude, e a transformação de Paulo era só o começo. Ele se tornaria o apóstolo dos gentios, e as nações seriam tocadas por meio dele. Quais seriam os próximos passos dos apóstolos? Como Paulo iria integrar-se a um movimento que antes perseguia? Havia algo mais profundo e poderoso se preparando nas páginas da história divina, e a revelação do caráter de Deus se tornaria um testemunho que mudaria vidas, rompendo as cadeias da incredulidade e introduzindo uma nova esperança para a humanidade. A expectativa pairava no ar, e o futuro estava carregado de promessas ainda por cumprir, um enigma divino que as dinamizaria a história da salvação.